Bem-vinda, mamãe, muito bem-vinda, papai, a mais um Gestação Super Bebê. Qual que é o propósito desse programa? É poder levar para você, mamãe, para você, papai, uma nova consciência a respeito da gestação. Fase essa de grande importância para você formar o alicerce emocional no seu bebê. Alicerce esse que vai praticamente nortear como vai ser o seu filho ao longo da vida. Né? Se ele vai ser mais tímido ou mais extrovertido, se ele vai ser mais otimista ou talvez um olhar mais pessimista das coisas, se ele vai ser mais preocupado ou se ele vai ser mais ousado. Né? Então, este momento da gestação é extremamente importante para que a gente possa formar, que a gente chama de alicerce emocional, que vai sustentar tudo isso. E aí, depois que ele nascer, ele vai estar mais pronto para as dificuldades da vida, mais pronto para realizar, mais pronto para uma vida plena. Ok? Meu nome é Fábio Sampa e a minha proposta é ajudar vocês nessa jornada para que o seu bebê seja um super bebê. Quando a gente fala super bebê, não significa que ele vai ser enorme, extremamente forte, extremamente inteligente. Pode até ser, né? Ele pode até nascer assim, mas não é esta a proposta. Quando a gente diz super, ele ter uma inteligência emocional saudável, ser emocionalmente inteligente e ter uma psique saudável. E a partir daí, todas as competências vão se desenvolver adequadamente, ele vai estar pronto para o restante. Tá joia? E o tema de hoje do programa Gestação Super Bebê é como lidar com o medo na gestação. Eu imagino que você, mamãe, tenha medo. Se você não tiver nenhum medo, em algum momento você vai ter, porque é normal. Né? É normal ter medo. Aí talvez uma pergunta que venha é: o medo da gestação, ele faz bem ou faz mal? Medo na gestação, né? Não o medo da gestação. Faz bem ou faz mal à gestação e ao bebê? Se você que está comigo hoje já viu as outras lives do programa Gestação Super Bebê, você vai saber que o medo em excesso, ele não faz bem. No entanto, o medo de forma adequada, ele é super positivo. Né? O medo normal da vida, ele é super positivo. Na live de segunda-feira agora, nós falamos sobre a riqueza emocional na gestação e os super bebês. Né? Então, o medo faz parte dessa riqueza emocional, assim como outras emoções. A questão é quando ele é em excesso. Né? Quando ele é em excesso, aí ele já começa a prejudicar tanto a gestação quanto o bebê. Antes da gente falar mais do medo, é importante que você saiba, que você compreenda dois conceitos. Qual o conceito? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Ó. Um deles é o mundo exterior e o outro é o mundo interior. Mundo exterior e mundo interior. O que é o mundo exterior? Tudo que acontece além de você. E normalmente você não tem muito controle sobre essas coisas que acontecem além de você. Um bom exemplo é o Covid, as eleições nos Estados Unidos e, por consequência, a economia, o que acontece na China, na Coreia do Norte, ou o que acontece às vezes na sua cidade, na sua vizinhança. Né? A gente não tem controle sobre as outras pessoas e sobre o que acontece no mundo. E o outro mundo é o mundo interior. O mundo interior é o mundo dentro de você, né? É como você funciona, sabe? Seu mundo interior é formado pelas suas crenças, pelas suas emoções que foram gravadas em você desde a gestação, pelos seus padrões, inclusive emocionais, que vêm desde lá da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, dos seus bisavós, a forma como você interpreta as coisas, se você é mais otimista ou mais pessimista, se você reclama mais, se você é ousado ou não, este é o seu mundo interior. Então, é importante que vocês guardem bem esses dois nomes, mundo exterior e mundo interior. E a gente vai usar bastante isso para dar continuidade no conceito, ok? Então, bora lá. O que é o medo? O medo, ele é consequência do que acontece no seu mundo exterior e no seu mundo interior. Quando você tem um medo em excesso, né, você, mamãe que está grávida, imagine o seguinte:
Tudo que você sente, a gente tem falado isso nas outras lives, tudo que você sente, o seu bebê dentro de você sente. O que você sente, consequência do seu mundo interior e do mundo exterior, que acontece ao seu redor, formam para o seu bebê o primeiro mundo exterior dele e que vai impactar na formação deste mundo interior do seu bebê. Vai impactar naquilo que vai nortear o que ele vai acreditar, como ele tende a agir emocionalmente. Então, quando você começa a sentir um medo em excesso, o que acontece com este mundo exterior do bebê? Ele fica recheado de medo. E aí eu vou contar uma historinha, só para vocês entenderem como que isso funciona. Imagine o seguinte, na época dos seus avós, vamos começar pelos seus avós, mamãe e papai que estão assistindo a gente. Aí na época dos seus avós, eles trabalhavam na roça, e aí lá na roça, a sua avó era 10ª filha, era comum, né? Na roça eles teriam um monte de filho. Então ela era filha de número 10. E na gestação dela, além dela ser a filha de número 10, tinha 9 irmãos acima dela, e só para vocês entenderem, uma vez eu dei um treinamento, e nesse treinamento tinha um senhor, já de seus 50 e poucos anos, e ele era o irmão de número 29. Ele tinha 29 irmãos. Olha que loucura, lá do Norte e Nordeste. 29 irmãos. Voltando para a nossa história. Eu imagino, na época dos avós, essa mãe que estava grávida, né, no caso é a avó, ela estava esperando a sua filha, seria a 10ª filha. Na roça, eles trabalhavam muito. Né? Eles trabalhavam muito, eles tinham que trabalhar. E aí, nessa temporada, durante a gestação, e gente, parece que no período de 37 semanas, 42 semanas, passa muito rápido. Aí nessa gestação, o que acontece? O clima fica ruim, vem uma chuva muito grande e eles perdem toda a plantação. Já isso no início da gravidez. Né? E aí, o dinheiro é muito suado na roça, viu, gente? Eles pegam um dinheirinho emprestado, compram as sementes, pagam os custeios do seu agronegócio, da sua plantação, e depois, com a colheita, né, com a lavoura, é que eles pagam o banco e o dinheiro que sobra é o lucro deles, que ajuda a pagar todas as dívidas que, às vezes, eles contraíram ao longo do ano. Olha só que coisa maluca. E aí, eles perderam tudo. E já tinham emprestado o dinheiro do banco. Ou seja, eles iam ter que fazer alguma outra coisa para que conseguissem ter o sustento da família ao longo do ano. E ela grávida, o pai desesperado. Né? Provavelmente os filhos mais velhos dela já deveriam estar ajudando na lavoura. Como será que essa mãe se sentiu durante a gestação? Será que ela ficou preocupada? Muito. Qual será que é a emoção que está por detrás da preocupação? Vamos pensar um pouquinho. Qual que é a emoção que está por detrás da preocupação? Nós falamos, nós simplificamos as emoções básicas para vocês entenderem sempre o conceito. Nós chamamos elas de 6, são 6. A primeira é tristeza, o medo, tristeza, raiva, amor, alegria e gratidão. Dessas 6, qual será que ela, extremamente preocupada, tinha como emoção por detrás disso? Muito provavelmente, ela tinha medo? Muito. Imagina o seguinte, perdeu a lavoura, não sabe nem como que ela vai comprar comida para todos os filhos. Não tinha medo? Tinha medo. Tinha tristeza? Claro que ficava triste, né? Como que ela ia se sentir? Sentia triste. Tinha estresse nisso? Tinha. Ela ficava estressada, preocupada, ansiosa, tensa. Né? Como que ela ia dar conta disso? Mas, acima de tudo, muito medo. Ok? Muito medo. Aí eles, ao longo da gestação, eles vão conseguindo se virar com a ajuda de amigos, conseguem plantar
algo diferente, com um tempo mais rápido, para dar conta de vir um dinheirinho e pelo menos eles sobreviverem naquele período. E eles passam por isso. Mas durante as 37 semanas, ou 40 semanas, até o nascimento dessa mãe, né, dessa avó que ia nascer, da filha, que vai ser a mãe, né, da história. Então, a avó, até o nascimento da filha, muito preocupada, com muito medo. Inclusive preocupada, assim, poxa, esse risco de perder tudo acontece todos os anos. Então, será que ela vai conseguir, no ano que vem, cuidar das 9 filhas, dos 9 filhos que já tem, e mais essa que está nascendo? Muito medo. Ok. Aí nasceu essa mãe, nasceu essa filha, que se tornou a gente deixou por ordem, que ficou assim. É a terceira geração, é a avó que está grávida, que agora nasceu a filha, e aí esta filha nasceu em que ambiente intrauterino? O mundo interior da mãe se tornou o mundo exterior desta filha, de muito medo, de muita preocupação. Aí essa mãe, quando ela cresce, ela naturalmente tem uma série de emoção, né, muitos tijolinhos de medo no alicerce emocional dela, que foram gravados na gestação. Então ela, naturalmente, é uma mulher que desenvolveu sendo mais medrosa. Por mais que ela mostre ousadia, no fundo ela esconde um grande medo, né? A gente costuma dizer que, assim, por detrás da maior fortaleza de uma pessoa que ainda não está madura emocionalmente, esconde a maior fraqueza. Então, essa mulher, depois, essa filha cresce, desenvolve, ela é trabalhadora, ela é aguerrida, até porque ela ajudava a mãe quando tinha que trabalhar na roça, né? E um dia ela conhece um homem, sai da roça e engravida. Essa mãe, ela cresceu, essa mulher que cresceu, ela não queria mais viver na roça, porque aquilo que ela viu, a mãe passando, aquele monte de trabalho todo ano na lavoura, ela não queria mais passar por isso. Então, ela vai para a cidade. Gente, isso é super comum, tá? Histórias de gente que estavam na roça, depois os filhos vão para a cidade. Ela vai para a cidade e casa com um homem que trabalha na fábrica. E aí, depois de um tempo casados, eles passam a ter um bebê, engravidam, né? Ela engravida. Quando ela engravida, como vocês acham que ela, que agora se tornou mãe, né, grávida, se sentiu? O marido na fábrica, ele era um operário, né, tinha um salário que dava para pagar as contas, mas como ela se sentia, essa mulher que ficou grávida, se tornou mãe? A vida não era confortável. A gestação da mãe dela com ela foi uma gestação de muito medo. Ela teve algumas tragédias na história dela. Trabalhou muito, tinha que suar a camisa para dar conta, de até ajudar os pais. A gestação dela provavelmente ela ficou com medo. E se meu marido perde o emprego? Porque ela já tem um medo nela. Sabe, esse medo está gravado nela. E se meu marido perde o emprego? Eu não contei uma história. Antes disso, antes dela engravidar agora, ela perdeu um bebê antes, teve um aborto espontâneo antes. Então, esse aborto espontâneo, imagina o seguinte, esse casal queria muito ficar grávido, eles ficam grávidos. E aí, no primeiro bebê, ele sofre um aborto espontâneo. Sentem, passam pelo luto, e ok. Aí, depois de um tempo, engravidam novamente. Como será que essa mãe sentia? Então, ó, classe econômica que sobrevive, perderam um bebê, e o mundo interior dela que passou por muito medo, desde a gestação, ou principalmente na gestação. Como será que ela sentia agora grávida? Será que ela tinha medo? Muito, 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 muito. Ela já tinha medo gravado nela. Somado com a história de ter tido este aborto espontâneo, esse medo multiplicou por 100, por 10, por 20. E aí, olha só o que está acontecendo. Por contexto diferente, por histórias diferentes, nós tínhamos
Medo na gestação dela, medo agora dela enquanto mãe na gestação da filha, e os padrões vão se repetindo. Olha que coisa maluca. Ou seja, tem grandes chances deste bebê que vai nascer de ser um bebê com emoção de medo muito intensa ou intenso dentro de si. Fez sentido isso, gente? Fez sentido a história? Que aí depois pode ser que aí nasça esse bebê, e depois seja, vamos supor, se for um menino, aí ele vai ser mais tímido, pode ser que seja mais inseguro. Antes de fazer as coisas, você consegue perceber essas emoções logo no desenvolvimento da criança, né? Antes de fazer as coisas, olha para os pais pedindo permissão. Então vai vindo, sabe assim, o medo ele se demonstra muito em insegurança, né? Em comportamentos de insegurança. Aí, gente, o que acontece depois? Esse bebê nasce, cresce, aí tem dificuldade de falar em público, não se arrisca, porque o medo que ele tem, ele não se dá conta, é um medo excessivo, é um medo que toma ele. Ele não sabe explicar, mas às vezes dá um medo nele que é quase como se fosse um pânico, sabe? E principalmente o medo que vem, né, é o medo de perder o emprego, de perder o ano na escola, de perder um bem que conquistou com muito trabalho. Que, se a gente for olhar a história, né, deste filho que cresceu, e quando estava na gestação da mãe, a mãe tinha muito medo de perder. Muito medo de perder quem? O filho. Porque já tinha perdido um antes. E além de ter perdido um antes, ela já foi criada num ambiente intrauterino de muito medo. Pois é. Então, ou seja, aí este medo em excesso não é legal, não faz bem, né? E eu pude explicar para vocês nessa história como que ele impacta. Aí então, talvez a sua pergunta seja, bom, legal, Sampa, então como é que eu faço para dar conta dos medos que eu, mulher grávida, eu, mamãe grávida, sinto, né? E eu, nesse momento, fico até em pânico. Você tem que cuidar disso daqui. Você tem que dar atenção a essas três coisas. Como acabar com o medo? Pode deixar isso quietinho. Como acabar com o medo? Com informação, com autoconhecimento e com espiritualidade. Informação, autoconhecimento e espiritualidade. O ideal é que esses três pontos fossem trabalhados antes de você engravidar. Como seria bom se as pessoas se preparassem para a gravidez, tendo muita informação, se conhecendo mais, conhecendo o seu mundo interior e tendo uma experiência espiritual. Se você, mamãe, talvez não acredite ou não entenda ainda, ou não dê valor para a espiritualidade nesse momento, tudo bem. O ideal é que você pudesse começar a olhar para isso, né? Isso vai ajudar você muito durante a gestação. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre espiritualidade na gestação, às terças-feiras nós estamos fazendo uma live às 6h28 da manhã, onde a gente fala de espiritualidade e gestação. Na primeira live a gente falou sobre gestação boa e abençoada, e a segunda live a gente falou sobre fé e gestação saudável, e a gente sempre coloca ao final de 15 a 20 minutos de meditação. Então, se você ainda não se interessou por espiritualidade, eu convido você, mamãe, a fazer parte disso. Isso pode transformar em muito a sua gestação. Você tem estresse, você pode acabar com esse estresse. Se você tem muito medo, este medo ele pode ser reduzido, ser diminuído, às vezes até ir embora muito rápido, ok? Então, bora lá!
Informação. O que é que seria informação? É natural que você, durante o processo de gestação, tenha medo, sinta medo. Né? Então, vamos supor, ainda mais nesse momento agora de Covid, né? Você acabou de engravidar e a gente ainda continua com esses números do Covid assustando a gente, né? Subindo. Como é que você vai ficar? E agora? Né? Se você já estava se cuidando, o seu medo aumenta ainda mais, porque é medo por você e medo por esse bebê que está dentro de você. Né? O que é que você vai fazer? Aí começa a passar aquelas coisas, e agora? O que eu faço? Saio? Não saio? Não vou sair. Aí às vezes aumenta uma paranoia assim, de higienização maior, de um cuidado excessivo, de... Como que você pode combater esse medo? Uma das formas é buscar informação sobre o impacto do Covid nas gestantes. Quais são os impactos, quais são os dados estatísticos, quantos casos nós tivemos no Brasil ou no mundo, né, de perda do bebê em função da Covid, ou de mães que acabaram falecendo em função da Covid, e aí os bebês nasceram ou prematuros ou faleceram também. Então, é buscar informação. Porque quando você busca informação, ela alimenta o seu cérebro, né, de modo que o seu cognitivo te tranquiliza. Ele diz para você, olha, realmente é perigoso, mas muito difícil de acontecer. Então, se você tomar as preocupações devidas, você vai ficar livre disso. Então, você não precisa se preocupar. Eu mesmo, eu já atendi um casal e que eles pegaram Covid durante a gestação. E foi muito legal que eles estavam super tranquilos, né? Por 2 motivos, eu imagino. Por 3, vai. Primeiro, pelo mundo interior deles. Segundo, porque já tinha informação com a obstetra. E terceiro, né? Estava acompanhando eles no pré-natal. E terceiro, porque eles estavam trabalhando o autoconhecimento comigo. Então, e aí, não só autoconhecimento, como espiritualidade. Então, a gente tinha o ponto de informação super bem trabalhado. Aí depois nós tínhamos o autoconhecimento sendo trabalhado, a espiritualidade sendo trabalhada. Então deu tudo certo, não aconteceu nada com ninguém, eles não ficaram maus, graças a Deus, e só tiveram aqueles sintomas mais de perda de olfato, paladar, e depois tiveram uma bebê linda, 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 que está maravilhosa, que acompanha no Insta e está sensacional. Né? É muito bom acompanhar e ver essa nova vida. E a família, né, que se formou. Então, primeiro, informação. Então, busque informação, gente. Eu estou com medo do parto. Um dos grandes medos que as mulheres possuem durante a gestação é o medo do parto. E é natural que tenham medo do parto. Até porque nós temos muitas histórias, sabe assim, muitas histórias meio cabeludas de parto, principalmente parto normal, né? Só que, gente, nós evoluímos muito, a medicina evoluiu bastante, os protocolos evoluíram bastante, de modo que o parto normal ele está muito seguro e muitos dos medos que você tem, se você pesquisar um pouquinho mais, ele não vai acontecer. E se você ainda tiver uma gestação tranquila e não é pautada no medo, você vai ter um parto tranquilo. Muito provavelmente, com grandes chances, você terá um parto tranquilo. E aí vocês imaginem só, né? Como que funcionam os animais? Vamos falar de medo de parto um pouquinho. Muitas mulheres têm medo da laceração durante o parto, ou da episiotomia. Primeiro ponto, quando a mulher está muito tensa, ou ela não conseguiu estar tranquila o suficiente para que gerasse os hormônios necessários, e a gestação também não foi como deveria ser, aí pode ser que o parto seja um pouquinho mais trabalhoso, mais tenso, e aí às vezes você não tenha toda a dilatação e precise, nesses casos, fazer uma episiotomia, aquele cortezinho.
Hoje, os médicos ou os enfermeiros, as enfermeiras obstetras são muito cuidadosos. É um corte bastante sutil, e que, gente, não é como era no passado, né? E aí eles faziam força, empurravam para o bebê vir, e aí, né, imagina o seguinte, quando era em casa, né, com as parteiras, eles, dependendo da parteira, eles faziam força e ajudavam a empurrar para vir o bebê, e aí o bebê vinha, não no tempo dele, e aí tinha laceração, que estavam forçando, nem o corpo da mãe estava pronta para a expulsão, não tinha chegado o momento de expulsão, e nem o bebê fez o esforço necessário para vir para esse mundo. E aí eles tinham laceração. Né? E aí, mais lá atrás ainda, eles ainda não faziam uma asepsia direito, e tinha infecção, tal, essas coisas, tinha laceração, tinha infecção. Mas a laceração só houve porque houve interferência do homem. Se não tivesse tido interferência do homem, seja da parteira, da mulher, né, não tivesse tido interferência, não teria tido a laceração. Né? O bebê teria vindo naturalmente. E aí, sem laceração, a chance de infecção seria muito menor, não é para ter infecção. Então, olha só como as intervenções do homem foram prejudicando. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pega os animais, né, os mamíferos, de um modo geral, eles têm os bebês e tudo bem, sabe? As mães, né, as fêmeas ficam bem, os bebezinhos nascem bem, e está tudo ok, a natureza cuidou de tudo. Então, quando você começa a buscar essas informações de como funciona, de como nós fomos feitos, da nossa fisiologia, né, você, mamãe, o ser humano, ele foi feito para construir família, né, e para procriar, para gerar, para dar filhos. E o seu corpo, mamãe, está pronto para isso. O seu corpo sabe como fazer isso. O seu corpo tanto sabe porque você sabe como que é, porque você também já esteve dentro da sua mãe um dia. Então, se você acredita que o seu corpo sabe, se você está tranquilo em relação a isso, a gravidez ela é tranquila, uma gravidez conectada com o seu bebê, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gravidez conectada com o seu bebê, e aí você tranquila vai liberar todos os hormônios que o seu corpo precisa, que o seu bebê precisa para o trabalho de parto. Você vai ter um parto super tranquilo, vai ser um parto super bacana, vai ser um parto super ok? Então, se você buscar informações sobre o parto, você vai ver que muitos dos medos você não precisa ter. Uma outra coisa super importante, gente. Eu escutei alguém falando isso outro dia, foi muito bom, viu? Não me recordo agora quem disse. Até me recordo, na verdade, o mundo não. Parece que as pessoas, de um modo geral, elas contam para o mundo mais as coisas ruins do que as coisas boas. Então, eu sempre converso com as mães no seguinte, tem mãe que diz assim, não, é normal um bebê não dormir à noite, né? Ou um bebê que dorme pouco, ou um bebê que tem dificuldade de mamar, isso tudo é normal. Olha só, é só você consultar os grupos de WhatsApp que você vai encontrar tanta mãe que passa pela mesma coisa, né? E aí você começa a pesquisar sofrimento de parto, e você vai ver muitas mulheres falando do sofrimento do parto, de como foi sofrido, sei lá, quase morreu, quase perdeu o bebê. Só que as mulheres que tiveram um parto tranquilo e que o bebê veio super bem, elas quase não estão, sabe assim, não estão nos grupos. Né? Elas não estão publicando isso. Mas tem, gente, tem muito parto tranquilo, muito parto bom, muito bebê que mama tranquilamente, tem super válido você consultar, você buscar lembrar informação para tirar o medo. Contrata uma consultora de amamentação, já antes de engravidar, ou durante a gestação. Durante a gestação tá bom, contrata uma consultora de amamentação, aí depois se você precisar, chama ela também para te ajudar, depois que o bebê veio, né? Porque essa informação vai te tranquilizar e vai te ajudar. E o importante é que você saiba que você foi feita, a natureza ela é bela, ela é divina, né? O nosso Deus Pai Criador, Ele sabe o que faz, e Ele fez você pronta para ser mãe. Ele fez você pronta para ter filhos, e Ele fez você
pronta para o trabalho de parto. Não se preocupe, porque o seu corpo sabe como fazer para ter o parto. E se você estiver tranquila, o seu filho pode apostar, ou a sua filha, o seu bebê, eles sabem como sair daí. E se porventura, no dia do trabalho de parto, acontecer alguma coisa que não possa ser um parto normal e for para uma cesárea, ok, é porque tinha que ser assim. E que bom que a gente tem a medicina que pode nos apoiar para que numa emergência se faça a cesárea. Tá? Então, busquem informações. Então, as mães têm medo de não ser uma boa mãe, medo de sentir dor. Gente, a gente vai falar sobre dor na live do Medo de Parto, né? E vocês vão se surpreender. Eu vou explicar para vocês o que é dor e como fazer para transformar essa dor num outro estado emocional, em uma outra sensação. Tá? Então, medo de dor no parto, medo das lacerações, medo de perder o bebê, medo do bebê nascer prematuro, medo de não voltar à forma física, medo de não voltar para o mercado de trabalho, medo de perder a libido sexual, medo de ter depressão pós-parto, medo do corpo, como ele vai ficar depois da gestação, medo de se vai ser capaz ou não de amamentar. São muitos medos, é muita coisa nova. É muito medo de se o marido vai continuar apaixonado por ela, né, por você, mamãe, porque de repente você talvez engorde um pouquinho, mude, o pé incha, às vezes o narizinho fica um pouquinho mais inchadinho. São muitos motivos para ter medo. O importante é que você busque informação para o seu cognitivo te dizer, olha, para isso você não precisa ter medo. Só que às vezes, mesmo a gente buscando informação, o cognitivo, a informação do cognitivo não é suficiente para te gerar segurança, para diminuir ou para acabar com o seu medo. Quando isso acontece, gente, aí é porque o seu mundo interior, ou seja, como você emocionalmente está, como funciona a sua psique, interpretam tudo isso. E às vezes você nem consegue entender, porque você não perde o medo, mas você sabe que você está sentindo medo. Por mais que dê informação, ela não tira, você continua com medo. Aí, gente, é autoconhecimento. É importante você procurar uma psicoterapia, um terapeuta, um especialista, alguém da nossa Sociedade Brasileira de Coaching Perinatal. Lá eu atendo, tem várias psicólogas que atendem também, tem a Patrícia, tem o José Mauro, né, e nós podemos atender vocês. Então é importante que vocês procurem. Então, de novo, informação, autoconhecimento e espiritualidade. E aí você pergunta assim, mas quando a espiritualidade ajuda? Gente, às vezes a gente está num momento da vida que parece que nada vai dar certo, sabe? E que parece que a força das suas mãos não vão dar conta de resolver. Nessas horas, só se a gente acreditar em algo maior, que a gente dá conta emocional de ficar mais tranquilo, porque senão é muito difícil. Imagina o seguinte, e isso aconteceu com muitas famílias nessa pandemia. O marido perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego, né? Tiveram que ficar home office, não conseguiam mais trabalho, não tinham dinheiro para pagar o convênio, não sabem o que vão fazer porque o dinheiro está acabando, o auxílio do governo também está diminuindo. E aí, como fazer, gente? Não se sabe quando a pandemia vai acabar, né? Como dar conta disso tudo? É só tendo fé, é só acreditando em algo maior. No meu caso, eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo. Então, é só acreditando que tem um versículo da Bíblia que diz o seguinte, né? Tudo coopera para o bem àqueles que o amam. Ou seja, para aqueles que amam Deus, por pior que seja a situação, ao final acontece algo bom, né? Porque Deus não deixa acontecer algo ruim. Não vamos entrar agora nos detalhes do tipo, mas poxa, se Deus não deixa acontecer algo ruim, por que eu perdi o emprego? Aí
Nas lives de terça-feira, espiritualidade e gestação, a gente pode falar sobre isso. Então, ter algo maior que essa fé, que a esperança e fé, né, te faz ser mais resiliente, te faz dar conta, sabe? Te faz se sustentar para dar conta de toda a situação, até que você a vença e perceba que a luz no fim do túnel, ela vai chegar para você. Ok? Então, falamos sobre informação, autoconhecimento e espiritualidade. Aí, gente, um outro motivo bastante... Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a alicerce emocional do bebê. A gente falou agora sobre medo, como lidar com medo, né? Então vamos falar um pouquinho mais como o medo em excesso impacta na gestação e no bebê, e até no trabalho de parto. Se você, mamãe, ficou grávida e não buscou ainda informação, você está provavelmente dentro do grupo de mães que está com medo. E dependendo de como é o seu mundo interior, talvez você não esteja só com medo, você esteja com muito medo. E vamos supor que você é uma mulher ativa, né? Você não é uma mulher que fica esperando os outros. Você está com muito medo e é ativa. O que você tende a fazer? Tende a começar a procurar em todos os lugares, buscar informação, pesquisar no Google, entrar nos grupos de mães grávidas no Facebook, no WhatsApp, começar a sair perguntando para todo mundo, e você vai ter respostas de todos os tipos, principalmente nos grupos. E nos grupos você vai encontrar um monte de mãe contando situações extremamente desagradáveis, piores do que a sua, que vão te deixar mais maluca, e outras situações mais assim, melhores. Só que o que vai acontecendo? Você está o tempo todo preocupada e buscando informação. Note bem, preocupada e buscando informação. Então, quando você está preocupado, preocupação do seu cérebro, do seu cognitivo, em ter uma informação que te traga segurança. Quando a gente anda o tempo todo preocupado, vocês vão notar que a respiração diminui. A respiração já não é mais uma respiração inteira. De como quando eu me conecto em amor, alegria e gratidão. Uma respiração mais curta, aqui em cima de preocupação. E quando você está preocupado, só fazer o seguinte exercício, mamãe. Lembra de um momento, se você não estiver agora preocupado, lembra de um momento em que você estava preocupada. Como que era a sua respiração e o que você sentia dentro de si, esse teu mundo interior. Você sentia gratidão, alegria ou amor nesse momento? Não. Agora sim, grávida, se conecta a alguma preocupação. Quando você se conecta a essa preocupação, você consegue se conectar também com o seu bebê? Não, né? Então, um outro grande prejuízo do medo em excesso é que faz com que a mãe fique extremamente preocupada e conectada em resolver este medo. E ela fica presa nesta preocupação. Quando ela está presa nesta preocupação, ela não se conecta, ela só fica conectada aqui. A respiração fica curta, a respiração não vai até o útero. Ela fica curtinha aqui e não se conecta ao bebê. E aí, gente, olha só, se eu não me conecto em amor, não me conecto em alegria, não me conecto em gratidão. Eu estou conectado em preocupação, em medo. E aí, quais são os tijolinhos que eu estou colocando no alicerce emocional desse meu bebê? Só tijolinho de medo, de preocupação, de tensão, de ansiedade, sabe? São esses tijolos que eu estou colocando. E pouquíssimos de amor, pouquíssimos de alegria, pouquíssimos de gratidão. A gente não tem riqueza emocional. Pelo contrário, se torna um alicerce emocional frágil, né? E que qualquer coisa que aconteça,
vai tocar num tijolinho de medo e vai disparar o medo. Qualquer coisa que aconteça vai tocar num tijolinho de ansiedade, vai disparar a ansiedade. Qualquer coisa que aconteça vai tocar num tijolinho de insegurança e vai disparar a insegurança. Porque são esses os tijolinhos que construíram o alicerce emocional desse ser. Então, gente, vamos pensar o que é o conceito de alicerce. O alicerce é aquilo que a gente põe na fundação da casa. E a casa ela é construída sobre essa fundação. Então, tudo o que acontece é o alicerce que sustenta. Né? Então, vamos supor, se bate um vento, né? Ou alguém bate na parede. Na hora que vibrar a parede e vibrar o alicerce, ele vai estimular um tijolo de... Se tem um tijolinho de medo, ansiedade e segurança, um tijolo de medo, ansiedade e insegurança. Então, ou seja, quando acontece um evento com o seu filho, seja ele na fase infantil, na adolescência ou na fase adulta, e o alicerce dele é repleto de tijolinho de medo, de ansiedade, de insegurança, pouco amor, pouca alegria, pouca gratidão, não dá para ser super. Não dá para ser um super bebê, um super... E aí tudo que a gente mais espera, né, para um filho, né, enquanto pai, enquanto mãe, é que eles vivam bem, eles possam ser autênticos, eles possam brilhar, sejam felizes, que sejam sociáveis, que saibam lidar com as frustrações, até para construírem os relacionamentos e os seus negócios. A gente percebe que não acontece assim. Às vezes se tornam pessoas dependentes emocionalmente, dependentes nos afazeres, infelizes. E assim, aí o nosso maior medo que se os pais têm algum medo de que os filhos não fiquem bem. Esse é o medo que os pais têm, e é natural. Só que aqueles que têm um medo muito excessivo, já tinham medo na gestação, percebem que acabam fazendo com que ele se concretize. Aí se torna um adulto e fica assim. Não lembra disso. Quando você tem o medo em excesso, além de contaminar o mundo exterior do seu bebê, que é o seu mundo interior, que é o seu ambiente intrauterino, e você contaminar ele com muito medo, e lembrando, né, o bebê ele se alimenta através da placenta e do cordão umbilical. Os hormônios vão para o sangue. Né? Então, quando a gente sente medo, o medo é consequência de uma reação bioquímica de hormônios que são secretados, que geram o medo na gente, tem mais neurotransmissores. Faz com que a gente respire curtinho, que gera esse medo todo na gente, que faz com que a gente se perca emocionalmente. Então, isso tudo já vai sendo gravado no seu bebê. Você já vai plantando essas memórias nele e depois vão ser acionadas. Então, isso é muito sério, gente. Como vocês lidam, como vocês estão emocionalmente na gestação, como vocês lidam com o mundo exterior na gestação, como você lida com você na gestação, não é fácil, porque os hormônios mudam em você, o seu corpo se adequa para esse processo todo, tem uma nova vida dentro de você. Então é super importante você saber lidar com tudo isso e cuidar do seu ambiente interno, do seu mundo interior, para que o primeiro ambiente externo do seu filho, que é o seu mundo externo do seu filho, que é o seu ambiente intrauterino, seja um mundo externo rico de emoções saudáveis. E essas riquezas emocionais que você, mamãe, pode decidir viver e escolher viver, vão nortear todo o seu filho e vão fazer parte do seu puerpério. Um momento muito importante também da formação emocional da psique do bebê. Até porque, se vocês forem lá no canal do Fé da Vida Plena, eu postei um gráfico que hoje, graças ao avanço da neurociência, a gente consegue ter essas informações, que mostra que nos 3 primeiros meses, até perto dos 6 meses, os nossos bebês recém-nascidos
são extremamente sensoriais. Extremamente sensoriais. Tem uma capacidade de absorção de tudo que está acontecendo incrível. Um dia a gente vai fazer uma live falando só sobre neurônio espelho, que é uma descoberta recente da neurociência, foi descoberta na Itália em 2006. E aí vocês vão entender muito da importância que nós temos em promover esses estímulos sensoriais nos nossos filhos, nos nossos bebês. Desde a gestação, no qual todo o sistema nervoso está se formando, até o puerpério e ao longo da vida. Então acompanhem a gente, sigam a gente no canal, para que vocês possam, mamãe, você papai, atuar de forma positiva com o seu bebê na gestação, depois que ele nasce, para que ele possa ser um super bebê, uma criança emocionalmente saudável, uma psique saudável, emocionalmente inteligente, com boa autoestima, seguro, resiliente, pronto para os desafios da vida, criativo, pronto para realizar, pronto para formar família, pronto para ser um bom pai, pronto para ser uma boa mãe, prontos para serem diferentes da gente. Olha só que coisa boa. Prontos para serem diferentes da gente significa melhores do que a gente, sem padrões que nós herdamos, que a gente não tinha consciência quando nós éramos bebês, mas agora adultos, como adultos que buscamos informação, que buscamos nos conhecer mais e que buscamos a espiritualidade, podemos formar e nortear os nossos filhos com outra qualidade. Os nossos pais não sabiam como fazer. Se eles soubessem, pode ter certeza que teriam feito. Porque os nossos pais mais querem da gente que nós fiquemos bem, que a gente seja feliz. Então, se eles soubessem, eles teriam feito. Ou se por algum motivo não tivessem condição emocional de fazer, hoje, provavelmente mais sábios, caso ainda estejam com vocês, vivos, se não é só você lembrar deles, se eles pudessem voltar atrás, fariam tudo diferente, sabe? Então, você mamãe, você papai, que você possa investir na formação do seu bebê, do seu filho, ainda na gestação. É o nosso papel, um dos nossos papéis como mãe, como pai, formá-los. E aí, quando a gente estiver mais velhinho lá na frente, com 70 anos, 80, 90, a gente está vivendo cada vez mais, e assim, de forma saudável, que é bom, você vai poder olhar para trás e dizer assim, olha, valeu a pena. Sempre vai ter uma coisinha ou outra que talvez você quisesse fazer diferente, mas você vai saber que você deu o seu melhor dentro do que podia fazer. Você não negligenciou e você buscou dar o seu melhor. Ok?